que bom que a gente está junto mais uma vez. Hoje é dia de pensar em como você pode levar a sua vida mais saudável. Todo dia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você implementando um hábito de saúde, você vai ser uma pessoa melhor, vai colher resultados rápidos e eu espero, e estou torcendo aqui junto com você e sugerindo coisas legais para que você seja uma pessoa vitoriosa também na área da saúde, tá bom? Bom, hoje eu trouxe para você um versinho da Bíblia, Gálatas 5:1 diz o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha só que admoestação, né? Que até um mandamento, né? Para que a gente viva com liberdade. E a liberdade traz alegria, traz satisfação. E o que Cristo nos ofereceu realmente é tão bom que a gente precisa viver a nossa vida com alegria, com contentamento e não com espírito de tristeza e abatimento. Combinado? Bom, no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que tem se tornado preocupação mundial, que é a obesidade infantil. Mas não adianta a gente pensar nesse assunto globalmente se a gente está com problema, às vezes, dentro de casa. Doutor Edwin, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. E eu quero saber até a partir de que ponto a gente pode dizer que uma criança está obesa? Essa é uma preocupação hoje dentro dos consultórios, dentro das famílias, das escolas. Nossas crianças estão ficando mais fofinhas. E o diagnóstico, ele precisa ser dentro de um consultório. Não é porque uma criança está com um pouquinho mais de peso que fala que ela é obesa ou sobrepeso. Existem definições. Vou te dar 2 exemplos. Quando você faz um cálculo entre o peso e o tamanho da criança, ao quadrado, e você coloca dentro de uma curva que chama-se percentil, você vai classificar entre sobrepeso e obesidade. Certo. Interessante, Teru, que nos últimos 40 anos, né? Eu tenho 40 anos, 42 agora, e quando a gente vem aumentando a quantidade de obesidade nas crianças. Sabe quanto que aumentou nos últimos 40 anos? 50%. Uau! Quando a gente pega a população brasileira, a gente percebe que hoje a obesidade está entre 15% a 20% das crianças e o sobrepeso, que é aquele caminho, está chegando à obesidade ao redor de 30%. Então, esse é um problema epidemiológico mundial. Por quê, doutor? Essa é a grande pergunta. Porque a gente está com tanta informação disponível, a gente está com pesquisa, a ciência tem mostrado quais são os alimentos, quais os tipos de atividades adequadas, mas mesmo assim, o que a gente vê na prática são as crianças realmente fazendo parte dessa estatística que é triste, né, gente? Quando a gente olha o começo de tudo, e aqui a gente tem uma mesa que mostra alguns alimentos, a alimentação é um pilar fundamental para a gente evitar obesidade ou sobrepeso. O começo da criança é muito importante, Teru. Por exemplo, você ao dar a sua mamadeira ou dar o leite materno, a gente sabe que a criança que toma o leite materno, que a mãe faz o aleitamento materno, ela protege a obesidade em 22%, uma proteção em 22%. E foi feita uma pesquisa da criança que toma a mamadeira, o leite da mãe, e que toma no peito. A gente percebeu que a criança que toma no peito, ela se protege da obesidade. O problema maior hoje é a mamadeira. Mesmo o leite da mãe, mesmo sendo o leite da mãe na mamadeira. Mesmo o leite da mãe, porque ela perde a percepção de saciedade. E se eu for ver que esse problema que começa lá no começo, ele continua. Quando a gente está com muita fome, a nossa cabeça ela acaba tendo uma velocidade muito diferente do nosso estômago. Então, a saciedade, a mamadeira funciona, você vai tomando mamadeira e a alimentação é da mesma forma. Você acaba comendo muito mais rápido do que o teu cérebro está funcionando. Quando o teu cérebro fala assim, chega, você já comeu demasiadamente. Quando você olha essa mesa... Quer dizer, o nosso freio anda meio maluco, meio baqueado. Meio baqueado. E quando você olha a alimentação, que é esse pilar fundamental da obesidade, você olha como uma mesa como essa. Que você tem, de um lado, alimentos, quem sabe está vendo em casa, alimentos que têm uma afeição, apelo muito uma forte. Aparência muito forte, de outros alimentos que são muito mais saudáveis, mas eu digo para você, se você costuma comer esse alimento, as frutas, as verduras, o alimento natural, desde cedo, isso aqui vai se tornar muito mais atraente do que isso. Doutora, eu quero tocar num seguinte ponto. A gente tem, eu falei de apelo, né? Aquilo ali é lindo, é colorido, é prático, é financeiramente mais acessível.
E a gente tem aqui um outro tipo de alimento que também tem um apelo muito bonito. Se a gente olhar para a composição disso aqui tudo junto, é muito lindo, colorido também. Porém, às vezes os pais cometem o seguinte erro. Ah, tá vendo, mas vai ficar com vontade. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse lance de tipo, de referência, né? A criança realmente, uma criança pequena, uma criança que está sendo introduzida em alimentação para ela realmente sente vontade desse alimento mais colorido, diferente? A criança, ela tem o seu paladar. E o seu paladar vai estar adaptado àquilo que ela está acostumada desde cedo. Então, vamos imaginar, tomar o leite artificial. Eu sempre falo com meus pacientes que o leite artificial, o leite materno, é como se você estivesse dando uma feijoada para a criança, que é algo que ela sente uns sabores mais fortes do que um alimento que ele é mais light, que é o leite materno. E aqui costuma do mesmo jeito. Se a gente inicia muito cedo, eu falo que as mães precisam levar os seus filhos, por exemplo, numa feira, desde cedo, experimentar frutas diferentes, sabores diferentes, cores diferentes. Texturas diferentes e com certeza a criança desde cedo isso vai se tornar atraente. O que acontece também, Teru, que eu percebo, quando a gente pensa numa alimentação ideal, a gente tem que pensar numa alimentação ideal para a família. Certo. Não adianta eu falar para o meu filho, ó, você não pode comer isso, você tem que comer isso e eu como isso, como pai. Então, assim, não adianta a gente ter uma alimentação, uma dieta única para a criança. Se a gente não tem uma dieta geral para toda a família, fica difícil a gente fazer uma alimentação que é correta, da não correta. Então, assim, é fundamental, Teru, a gente conversando com as mães, consultório, se a gente não começa cedo a perceber esse paladar, essa percepção do alimento saudável, eu falo que esse alimento aqui ele tem um paladar corrompido, né? O Espírito de Profecia até fala sobre isso, que os alimentos que são industrializados, eles fazem com que a criança tenha um paladar corrompido. Então, se ela está acostumada a comer isso aqui, e na hora que você dá uma maçã, uma uva, um melão, ela fala... É concorrência desleal, gente. É desleal, não vale, não com vale. certeza. Agora, eu quero saber o seguinte, será que a gente conhece mesmo todos os riscos da obesidade infantil? Porque uma criança que, de repente, já está no sobrepeso, caminhando para a obesidade infantil, talvez a gente não se preocupe tanto com o que ela vai enfrentar pela frente ao longo da juventude e também da vida adulta, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre os riscos que a obesidade infantil traz. Interessante, quando a gente fala de riscos, a gente pode falar de doenças agora e doenças no futuro. Então, as crianças que estão com a sua obesidade, com o seu percentil aumentado de peso, elas começam com doenças agora. E a gente tem alguns exemplos. Vamos mostrar aqui, vem cá. A gente pode mostrar aqui de algumas doenças. Por exemplo, doenças que são do adulto, aumento do colesterol e aumento dos triglicéridos, que é aumento da nossa gordura. Você vai fazer um exame de sangue, o check-up está aumentado. E esse era um problema, antigamente, muito mais recorrente em adultos do que crianças. Isso. E esse é um problema tão importante, se a gente não trata agora, ele vai ser um jovem adulto que vai ter um infarto rápido, né? O tratamento do colesterol, se você não trata quando criança, quando ele tiver 30, 40 anos, ele vai ter um infarto fulminante, essa criança. Problemas cardíacos agora podem existir? Pode. Você pode ter um coração mais inchado, você pode, do mesmo jeito que você incha por fora, você pode ter um coração mais inchado, você pode ter algumas arritmias no coração. Na coluna, você sabe, por exemplo, que a criança que tem mais peso tem desvio de coluna, escoliose, cifose. Problema no joelho. Problemas no joelho, lesão nas articulações, apneia. A criança que ela é fortinha, que ela está obesa, ela ronca muito, ela faz aquilo que a gente chama de apneia do sono, né? Uma criança que acorda muito cansada, tem olheira, não tem rendimento na escola, a diminuição da autoestima, se a gente pudesse falar das doenças mentais, depressão, criança ansiosa, isso aqui hoje tem levado muitas crianças no consultório, adolescentes ou juvenis de torno de 10 a 14 anos, que estão com a autoestima baixa. E você vai ver o problema que estão com sobrepeso ou obesidade. Problemas respiratórios, principalmente problemas de asma, problemas de dificuldade para respirar, problemas na pele como as estrias, os pés incham e problemas da diabetes, que a gente já começa a ver crianças diabéticas, adolescentes, por causa da obesidade. Também a obesidade acaba atrapalhando bastante a questão da atividade física. É uma criança muitas vezes estigmatizada, os próprios amigos acabam colocando nomes, praticando bullying com aquela criança e ela acaba se retraindo mais. Até por isso, talvez ela tenha esses problemas aqui com a autoimagem, né, com a autoestima.
Bom, e realmente a gente não pode negar que a influência, ou, na verdade, o uso em excesso de aparelhos eletrônicos acabam também contribuindo para a situação de obesidade infantil, né, doutor? Antes a gente brincava, na nossa infância a gente brincava muito na rua. Eu me lembro de brincar de carrinho de rolemã, soltar pipa, jogar vôlei na rua. Com certeza. E hoje isso não é mais possível. Não é mais possível. Engraçado que as pessoas precisam produzir. Saiu um último artigo na Academia Americana de Pediatria falando que a criança tem que ficar no máximo 2 horas parada vendo algo eletrônico, no máximo. Isso inclui tudo durante Tudo, o dia, celular, tudo. tablets, aplicativos. Tudo. E a gente vê que hoje é o contrário, né? A criança fica muito mais nisso, né? Muito mais tempo nisso do que fazendo uma atividade, brincando. A atividade que a gente fala é você ir para a rua, ou para o parque, ou para o clube, ou para a praça, andar de bicicleta, jogar bola com seu pai. São atividades aeróbicas, porque isso é muito importante para a criança, né? Olha, doutora, e falando nisso, olha só, a Rafa, reconhecendo justamente que a gente vive num momento de desafio para pais e cuidadores que às vezes precisam trabalhar o dia todo e acabam deixando as crianças mais utilizando aparelhos eletrônicos. E a Rafa foi para conhecer um acampamento que fica no interior de São Paulo e que tem como objetivo incentivar as crianças a se exercitarem mais e também a viver em maior intensidade com a natureza. Vamos ver agora essa matéria. Frio e tempo nublado não são desculpa para esse grupo de crianças e adolescentes. Logo cedo já começam a se exercitar com um bom alongamento. Isso porque logo mais eles vão encarar uma grande aventura aqui no acampamento Paiol Grande. Hoje é um dia muito especial aqui no acampamento, porque é um do ápice da programação, que é quando eles saem para uma grande aventura. Eles vão participar de uma excursão, onde eles caminham por volta de 3, 4, alguns mais velhos chegam a caminhar até 6 horas e saem alguns para subir a Pedra do Baú, outros a Pedra da Ana Chata, outros saem para ir para a cachoeira e depois à noite todos eles passam a noite acampado. Então é uma experiência de vivenciar o que nós chamamos de excursionismo. Isso mudou a vida da pequena Fernanda, que confessou para mim não fazer muito exercício em casa, mas quando chega no acampamento, isso muda. Com certeza. O que você faz aqui que você mais gosta? Jogar vôlei. E a aventura? Eu gosto muito do negócio de cavalo, que você tem que fazer a trilha de cavalo. Acho muito legal. É aqui, longe da cidade, que o acampamento tem uma proposta diferente para esse grupo. Exatamente. A nossa proposta é desconectá-lo desse mundo mais virtual, né, da internet, e reconectar eles um pouco com a essência. Até a essência de ser criança, né? E a gente sabe que a essência de ser criança é se movimentar, é brincar, é estar sempre fazendo alguma atividade, né? E é isso que a gente busca aqui no acampamento. Essa cena aqui é muito incomum, crianças se exercitando, já que a tecnologia tem roubado a cena da atividade física. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. Segundo pesquisas, existem 90 milhões de jovens e adolescentes que são sobrepeso e também obesos. E para que isso não aconteça, esse tipo de atividade ajuda a incentivar esse grupo a se exercitar a cada dia mais. Isso propicia para eles um reaprender a ser criança. A gente percebe como, dado esse estímulo, eles voltam a querer fazer isso o tempo todo, né? Ao todo, foram mais de 100 crianças que estavam no acampamento e fizeram a trilha. Nós acompanhamos uma parte do grupo e observamos as crianças aprendendo muito e, é claro, se divertindo na atividade. Realmente uma cena bonita de se ver. Deu até vontade de caminhar por essa trilha maravilhosa. E o verde acalma, ele baixa a ansiedade, a atividade física baixa também a ansiedade. E eu acho que o principal de tudo é estar praticando alguma atividade física, né? A gente queria saber, doutora, o seguinte, às vezes a gente erra de fazer a matemática básica, que é aquela matemática até sem conta, né? É a quantidade de calorias ingeridas e a quantidade de calorias que meu filho está gastando. E às vezes a gente quer fazer o mesmo que a gente faz na alimentação, né? Você come isso e eu vou comer aquilo ali. E quer mandar a criança para fazer atividade física enquanto a gente está parado assistindo alguma coisa ou quer simplesmente descansar no sofá. Interessante quando você olha um vídeo como esse, vê as crianças
ali brincando, você não vê celular, você não vê crianças se interagindo. E interessante que o exercício, a atividade física, ela traz outras coisas, traz alimentação, elas vão andando juntas, né? Hoje, uma preocupação do sedentarismo que está caminhando cada vez mais. Hoje as crianças, elas conversam entre elas através de computador, através de redes. Hoje não existe mais essa interação, principalmente quando você olha o juvenil adolescente, né? Alimentação é aquilo que é rápido para eu voltar para a minha atividade, né? Então, eu vou comer uma coisa rápida, então como um salgadinho, um hambúrguer. Eu não preciso nem preparar nem muitas preciso vezes, preparar, eu só descongelo. Descongela e volta para a atividade. Então, essa preocupação de o que está entrando, quanto eu estou gastando, as pessoas não têm, e nem os pais. Então, a criança, ela come alimentos necessários e acaba não queimando essa energia. E o sedentarismo hoje, eu falo que assim, a gente precisa fazer algo nas escolas, a atividade física. Quando a gente olha a alimentação nas escolas, o que está sendo oferecido nas escolas, né? Bebidas açucaradas, alimentos industrializados. Quando a gente vê as lancheiras das nossas crianças, a gente não vê esses alimentos aqui saudáveis. A gente vê esses alimentos do lado daqui, que são mais fáceis e resolutivos e rápidos. Então, assim, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E a mãe que está ouvindo a gente em casa, o cuidador, parece que vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo. Você preparar? Quem sabe sim, você não vai abrir um saco de salgadinho ou dar um salgadinho ou um suco de caixinha. Mas se você começa aqui desde cedo, se você precisa até descorromper esse paladar da criança que está acostumado a comer esse tipo de alimentos, eu tenho certeza que na hora que ele tiver o gosto por esses alimentos, vai se tornar tudo mais fácil e a gente vai conseguir ter mais resultados. Quero saber o seguinte, qual será o primeiro passo, então, para a mudança? O doutor começou dando uma dica aqui. Primeiro, acho que a gente precisa desconstruir aquele hábito mal formado. Mas eu quero saber como que funciona o tratamento para a obesidade infantil. Então, assim, você que está com uma hipótese de uma obesidade infantil, quem sabe a mãe está perguntando, será que eu estou olhando meu filho, será que ele está fortinho demais ou não? Leva ao pediatra, o pediatra vai examinar, vai falar assim, ele está em sobrepeso ou obesidade. Depois ele vai fazer alguns exames, a gente mostrou os riscos aqui, né? Certo. Ver o colesterol, como é que tá, a glicemia, vai medir o índice de massa corporal dele, de tecido adiposo, de gordura, de músculo, isso é muito importante, isso é o começo. Certo. Fez o diagnóstico, é importante que o pediatra, junto com o nutricionista, seja o apoio para essa família toda faça a dieta. Eu reforço aqui, é a família toda. Não adianta eu fazer uma dieta restrita para o meu filho e continuar comendo desse lado daqui. É todo mundo junto. E é importante lembrar também que a criança, ela é dependente. Então, quer dizer, às vezes a gente vê os pais em uma situação desesperada, tentando responsabilizar a criança. Mas quem traz a comida para dentro de casa, quem tem o recurso, quem faz as compras, somos nós, os adultos, então a gente é responsável, a gente precisa, né? E eu sempre falo isso, Teru, quando a mãe fala, doutor, meu filho só come salgadinho, jujuba, eu falo, mas ele tem 7 anos, quem comprou para ele, não é? Quem foi que comprou isso para ele? É difícil não ceder aos apelos infantis, eu sei, eu tenho 3 lá em casa, acreditem, eu sei. Mas eu acho que a gente, quando assume a responsabilidade... E outra coisa também, doutor, é repartir essa responsabilidade com a criança, sentar para conversar e abrir o problema, não colocando sobre ela a responsabilidade, mas assim, dizendo, olha, estamos juntos, a gente está junto nessa empreitada. Faz muita diferença do que tratar a criança simplesmente como uma peça que não tem participação, né? Com certeza. E esse pensamento familiar, pensar junto com o médico, o nutricionista, trazer essa informação, porque às vezes a pessoa não sabe como começar a alimentação. Só que só vou comer fruta agora, só que só comer salada, né? Entra até em pânico. Então, assim, busca ajuda. Ele vai te dar uma dieta, você vai colocar lá na geladeira, vai falar, hoje é isso, hoje é aquilo. E equilíbrio, né? Você não vai tirar tudo de uma vez. Às vezes as pessoas são muito radicais. Vamos tirar tudo, só calma, vai devagar, até que a criança vai descorrompendo o paladar e vai chegar lá, com certeza. Doutor, nesse processo de mudança, então, de voltar para o que é mais saudável, de reverter essa obesidade, como é que funciona a quantidade de alimento e também de número de vezes para essa criança que está, de repente, acostumada a comer ao longo do dia? Faz uma refeição só, né? Começa de manhã e termina à noite. Os hábitos das nossas crianças, Teru, estão muito... não tem uma rotina. Tá. A gente fala um pouco sobre rotina.
E é interessante que a criança tenha um bom café da manhã, por exemplo. Tá. Hoje a criança toma um leite no café da manhã, toma um açúcar com leite. Isso não é um Nescau. suficiente. Isso não é suficiente. A criança precisa ter uma fruta. A gente fala que as porções de frutas hoje, a criança deve comer umas 3 a 4 porções. Se a gente falar em gramas, pelo menos 300 a 400 gramas por dia de fruta. Ok. Então, assim, a verdura, da mesma forma, 200 a 300 gramas de verdura. Eu preciso ter uma alimentação que comece bem o café da manhã. Ah, mas eu preciso comer algo no meio do dia? Pode, não tem problema comer cada 3 horas, ter uma alimentação equilibrada, uma fruta no meio do dia também, ou no meio da tarde. Alimentação que possa ser principal no meio do dia é importante. As crianças hoje, elas comem tudo alternado, então ela não almoça, ela come um lanche antes, depois, antes de jantar. A janta tem que ser um lanche também, a gente já está tirando essa rotina, é uma coisa que é tradicional das famílias, sentar todo mundo para comer uma janta à noite, hoje pode ser um lanche, hoje pode ser uma fruta. Uma outra coisa que é importante, Teru, é que a família faça a refeição junta. Acho que isso é muito importante para a criança entender junto com o pai. Na hora que ela vê o exemplo, puxa, meu pai está comendo fruta, comendo salada, ela vai seguir. Hoje as crianças, infelizmente, elas estão sentadas numa mesa, assistindo uma televisão, ou numa sozinhas, tela. ou numa tela, sozinhas uma refeição. A questão do comportamento, como o senhor está mencionando aí, eu acho que é muito importante e especialmente tornar a refeição um momento agradável. Então, assim, falar de coisas ruins, meu avô tinha essa regra, né? E a gente tenta até segui-la em casa. Não comentar de assuntos que são desagradáveis à mesa para que seja um momento sagrado, diria assim, sagrado de família. E tecnologia na mesa, doutor? De jeito nenhum. Recolhe tudo quando entra dentro de casa. Infelizmente, nem pai nem mãe. Nem pai nem mãe. Nem pai nem mãe. Eu falo que, eu tenho 3 filhos como você, hora de ir para a cama, hora de ir para a mesa, é sem nenhum artifício, nem brinquedo, nem aparelho eletrônico. É tete a tete, é a gente. É tete a tete, é gente para a gente se olhar, conversar e comer junto. E quando o teu filho olha você comendo salada, verdura, alimentos saudáveis, não tem como ele não comer. Então, Tá a diferença certo. quem faz somos todos nós juntos. Muito obrigada, doutor Edwin. Olha só que legal quanta coisa você viu aqui. É possível reverter, é possível mudar. Você pode ser responsável e também feliz com toda a sua família aí, tá? É o seguinte, a gente pausa agora. Na volta, o doutor César volta aqui com claramente, falando da responsabilidade que a gente tem sobre a formação da autoestima dos nossos filhos, das nossas crianças. E ainda aqui no programa você aprende uma receita divertida para o seu filho, hambúrguer de feijão preto. Divertida e saudável. E acompanha maionese de abacate e cebola caramelizada. Olha aí. Isso tudo você aprende com a chefe Rafa Rocha, logo mais aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não.